Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura e hoje é dia 12, todo dia 12 é dia de 12 livros para 2024 e este livro aqui é o livro de abril. Hoje eu estou aqui para discutir com vocês, trazer as minhas impressões, as minhas reflexões sobre este livro aqui que eu queria tanto ler, Ébano sobre os Canaviais, da minha amiga Adriana Vieira Lomar, uma edição linda que saiu pela José Olímpio, que é um selo do grupo editorial Record. Esse livro foi o livro vencedor do Prêmio Kindle de Literatura 2022. Então, o Prêmio Kindle, não sei se vocês sabem, ele tem essa premiação e aí, né, obviamente, no começo, todos os candidatos, eles são em e-book e o livro que é premiado, ele recebe essa edição física, que é uma edição linda, 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 linda. Eu achei essa capa maravilhosa. Olha que capa linda. Já tinha falado para Adriana que eu tinha ficado apaixonada, queria muito ler. E aí eu coloquei no meu projeto e ele foi sorteado este mês. Aqui tá a dedicatória da Adri. Esse livro foi lançado na Bienal do Livro do Rio do ano passado. Deixa eu só dar uma olhadinha que eu esqueci de falar aqui que eu queria mostrar para vocês. E aqui não tá escrito de quem que é essa capa linda, mas depois eu vou descobrir e aí eu conto para vocês. Bom, enfim, o que eu quero contar do livro? A escrita da Adriana é uma escrita que me chama muito a atenção. A Adriana eu conheci no lançamento do primeiro livro dela, então já vou aproveitar e falar para vocês. A Adriana nasceu em 1968, carioca de família alagoana, e ela escreveu, o primeiro livro que eu li dela foi Aldeia dos Mortos, que foi quando eu a conheci, e a Adriana é uma pessoa assim super atenciosa, super querida, além de extremamente talentosa, né? E aí eu comecei a acompanhar a carreira dela, participei de algumas mesas junto com ela, de alguns lançamentos, e inclusive o ano passado lá no Rio, e eu gosto muito desse contato, né, mais próximo com os autores, e ela é uma pessoa super querida, super. Depois eu li Corredor do Tempo, ambos saíram pela Patois, e Ambiguidades, que saiu pela editora Penalux. Então eu já conhecia a escrita dela, a escrita da Adriana, e aí voltando um pouquinho aqui mais para o Ébano, né, para esse livro aqui premiado, a escrita dela é uma escrita muito especial. Ela tem uma escrita muito delicada, muito poética, singular mesmo. Então, eu acho que algumas pessoas até podem, no começo, estranhar um pouco, porque não é um livro, assim, muito fluido, assim, no sentido de que você devora, assim. É um livro, não é uma leitura chata, não é uma leitura cansativa, não é uma leitura arrastada, mas é uma leitura que tem um ritmo próprio. Eu gosto muito disso, eu gosto dessa diversidade no tempo das palavras, no tempo da leitura. E eu acho que a Adriana, ela trabalha bem isso. Então, a impressão que eu tenho, eu não sei se é porque eu também a conheço pessoalmente, mas a impressão que eu tenho, não sei se vocês percebem isso quando vocês leem alguns determinados livros, é que a Adriana tá me narrando a história, ela tá me contando essa história. Eu tenho muito essa sensação de que é como se ela estivesse aqui do lado falando para mim, né, me narrando mesmo, né, verbalmente essa história. Isso fica muito claro para mim nessa escrita. Foi uma leitura muito interessante. Dessa vez a expectativa não atrapalhou. Eu sempre falo que a expectativa é uma droga. Toda vez que a gente tem uma expectativa alta, essa expectativa muitas vezes atrapalha, mas não, eu já sabia que eu ia gostar do livro e gostei. Esse livro, ele tem alguns personagens muito interessantes. Então ele começa a história com o José. O José é um menino que ele vem de Portugal, escondido no navio. Ele praticamente foge do pai. Ele tem a cena do pai até procurando ele. Não, o Zacarias está passeando por aqui. O barulhinho da máquina de escrever. Procurando ele no porto. Ele embarca no navio, vem para o Brasil. Ele é ajudado por um outro português que fica, né, sensibilizado com ele, acaba compartilhando um pouco a comida com ele, mas vem em condições, aquelas condições horrorosas que a gente já sabe, infelizmente, né, que tantos dos nossos antepassados sabem, nos transmitiram essa vinda, né, da Europa de uma forma tão difícil, tão dura, e ele chega.
E ele chega sem documento, ele chega sem lenço e sem documento. E aí esse José, esse menino, né, ele se apresenta, né, ele tinha que ter os documentos, mas ele não tinha. E ele cai nas graças do vice-cônsul de Portugal, que acaba trazendo abrigando esse menino. Ele não tinha filho, nem ele é casado. Eram pessoas abolicionistas. A Adriana trabalha muito essa questão da escravidão ainda. E paralelo à história do José, tem a história da Quina, que ela e o Chisulo, não sei se é assim que fala, mas foi assim que eu li, né? Um casal que vem da África, trancafiado no navio para servir de escravos, que vão trabalhar nas fazendas, e aí eles têm, né, depois a Quina vai ter uma filha, essa filha chama Ébano, por isso que, e eu não eu não me liguei que no título, né, tô dando até um spoiler para vocês, mas enfim, mas eu acho que faz sentido explicar um pouco a história, que o Ébano aqui do título é uma personagem, né, uma das protagonistas. E aí eu não vou contar, obviamente, o que vai acontecer, mas é uma mulher muito à frente do tempo, é uma mulher inteligente, é uma mulher que ela sabe, tem todo um sofrimento, tem muita dor, porque ela sabe, mesmo ela sendo alforriada, as dificuldades que que a mulher enfrenta. Eu gostei muito, assim, dessa apresentação desses personagens. Tem um outro personagem que eu vou confessar para vocês que esse outro personagem, ele me deixou assim um tanto quanto os sentimentos ambíguos, né? Tem a Maria Antonieta. A Maria Antonieta é uma mulher dos dias de hoje, né? Da nossa atualidade. É uma mulher que tinha tudo para dar certo, uma mulher independente, assim, né? Uma mulher jovem, inteligente, que viajou pelo mundo com uma bagagem, um patrimônio familiar, mas que ela foi meio que dilapidando isso, né? E aí tem ela se casa, e o relacionamento, assim, é muito, parece assim, muito raso, né? Uma mulher que não se conecta, ela me transmite um pouco de antipatia. E todos esses personagens, eles têm um sentido de aparecer nessa história, né? Eles não estão ali à toa. Gostei muito dessa forma como a Adriana desenvolveu essa trama. Ela conta aqui, ó, que ela considera Ébano sobre os Canaviais a possibilidade de conferir à sua trisavó um nome, uma história, uma lápide e uma memória. Achei muito bonito essa explicação aqui da Adriana. O livro é um livro, assim, é uma viagem através de sentimentos, através de acontecimentos, que nós vamos refletir o papel de cada um com relação ao racismo, com relação a como que a gente lida com as diferenças, se a gente está fazendo o nosso papel, trazendo, obviamente, para os dias de hoje, né? E principalmente trazendo uma reflexão de como o povo sofreu nas mãos de uma minoria branca que, né, se comportou de uma forma tão complicada. Mas ao mesmo tempo que é uma história com tanta dor, né? Tanta dor, não é um livro pesado, não é um livro triste. Acho que a Adriana, ela consegue equilibrar essas facetas dos personagens, então você torce pelos personagens. É um livro que tem ai, me fugiu a palavra, uma mensagem, né, de otimismo, de que, olha, vamos atrás do que a gente quer, que no fim as coisas tendem a acontecer. Então eu gostei muito desses recursos que a Adriana
utilizou nesse livro, mas ainda de ouvir essa história, porque eu falo ouvir, porque eu li, obviamente, mas é como se eu tivesse escutado da própria autora, como eu já falei para vocês. Uma história que me entristeceu em algumas passagens, me fez ficar reflexiva, mas que foi uma história assim muito poderosa. Acho que é uma história poderosa, escrita de uma forma poética, transmitida de uma forma poética. E se é uma homenagem a essa atriz-avó da Adriana, eu acho que ela conseguiu concluir essa homenagem com muito êxito, com muito afeto. Então fica aqui minha dica de hoje. Este livro tão interessante, Ébano sobre os Canaviais, um livro premiado, bonito, da nossa querida Adriana Vieira Lumar, livro de abril do meu projeto 12 livros para 2024. Conta aqui pra mim. Você já leu? Quer ler? Ficou curioso? Deixa aqui seu joinha, se puder se inscreva no canal, comente aqui e fique por aqui eu compartilho com vocês a minha paixão pela literatura. Um beijo, turma, e até a próxima.